Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Santo Roteiro. Chama os amigos, convida a família, vem assistir a mais esse capítulo de uma história incrível aqui de Viseu. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que eu tô desde já muito contente de ter aceitado o meu convite, e porque o veículo que ele trabalha é um veículo histórico, né? Então vocês vão conhecer hoje o Padre Nuno, que é o diretor, né? Diretor responsável pelo Jornal da Beira. Padre Nuno Miguel Henriques Azevedo, é isso? Sim. Nome de príncipe, de rei, do que? Não. Nome de família simples, de alguém que nasceu em Mangualde e foi ordenado em 2001. 2001, pá. Já lá vão um tempito, né? Já vão quase 23 anos. E sabe por que ele está me dizendo isso, gente? Como o jornal é centenário, eu não conhecia o Padre Nuno e eu fui até o Jornal da Beira, na livraria, esperá-lo, né? Pra gente se conhecer. E aí eu cheguei primeiro e estava de costas. Aí passou um senhor, me cumprimentou, eu cumprimentei e continuei sentadinha. Porque o que eu esperava do Jornal Centenário? Um velhinho, mas um senhor. Aí veio ele, quando eu dei de cara com o padre, eu não seguro minha língua, eu falei, o senhor é novo. Aí ele falou, não sou tão nova, é novo, porque eu esperava realmente um padre velhinho, né? Então foi um prazer saber que tem um jovem, não vem falar que ele é um jovem, sim. Na frente do jornal, que é de tanta importância para a cidade e para a diocese. Porque durante algum tempo, mesmo os bispos da diocese entendiam o diretor do jornal como algo de agradecimento, até pelo trabalho que os pais já teriam feito noutros trabalhos e noutras realidades da diocese. Começaram a entender que o jornal precisava de alguém que tivesse formação na área. Isto não é só ser diretor. E se sou diretor do jornal é porque também tenho formação em comunicação social. E por isso é que me sinto à vontade para dizer, sem problema nenhum, o mesmo gosto que tenho em ser padre é o mesmo gosto que tenho em ser jornalista. E por isso eu poder fazer os dois. Sim. Trabalhar numa área que gosto e, acima de tudo, tentar aliar, porque o nosso Jornal da Beira, centenário, como diz, desde 9 de janeiro de 1921, né? Assinalámos há pouco tempo, e o possível, porque tínhamos uma grande preparação para o centenário, que depois, devido à pandemia, ficou muito aquém daquilo que seria o esperado, mas trabalhar no jornal é também olhar para a realidade que o Jornal da Beira é, sendo um jornal semanário, sai ininterruptamente todo o ano, exceto a primeira semana de agosto, que habitualmente, para podermos ter férias do pessoal todo, é a única semana do ano em que o jornal não sai, mas um semanário com 20 páginas, em que não é só notícias da diocese, temos notícias da cidade, temos notícias da região, temos desporto, temos saúde. Ou seja, tudo isto implica um conhecimento e uma capacidade de organização, além daquilo que é um jornal que muitas pessoas pensam da igreja, que é por simplesmente transmitir homilias e estar... Não, o Jornal da Beira é tudo menos isso, porque é um semanário racional, embora pertença da Diocese de Viseu. E essas notícias que são da região, né? Tem alguma pessoa específica que vai à área? Como é que isso funciona? Nós temos, neste momento, uma jornalista a tempo inteiro que funciona como jornalista mesmo, e ela cobre a parte da região, da cidade. Temos agora também connosco uma pessoa, também jornalista, mas está a fazer um trabalho diferente, porque está a coordenar o Gabinete de Informação da Diocese, e isto foi uma ideia que foi proposta na altura ao Sr. Bispo, de termos alguém que não só colabora com ele diretamente, cobre as saídas do Bispo, idas às paróquias, os crismas, tudo o que ele é a agenda própria do Bispo, e trabalha também para nós, Jornal da Beira. E aí temos, neste momento, uma maior informação das coisas da Diocese, porque temos alguém que acompanha o Sr. Bispo e que está presente nos momentos em que... Porque a ideia seria que fosse eu a fazê-lo, mas com 3 paróquias é completamente impossível. Parece que está difícil, né, padre? Mas vamos lá, vamos do começo, antes da gente entrar no jornal. Como que apareceu
o padre para o jornal. O senhor de pequeno queria ser jornalista? Sim. O senhor queria ser padre também? Como é que foi essa divisão lá no começo? No começo, e numa terra não muito longe, onde era o seminário menor da Diocese, Foros de Algodres, que ainda é Diocese de Viseu, mas já é distrito da Guarda. Da Guarda, né? Sim. E quando estava no 11º ano, na altura fiz um trabalho com alguns colegas sobre penso que foi o 35º aniversário da RTP, na altura. Um trabalho com vídeo, que deu algum gosto fazer nesse sentido. E que foi submetido à própria RTP. Nós enviámos o trabalho porque pedimos imagens de arquivo e eles pediram-nos que nós depois lhes enviássemos o trabalho depois de feito. E na altura o trabalho foi enviado e como o meu nome aparecia em primeiro e em conversa com o pessoal da RTP, eles fizeram a proposta de eu continuar jornalismo, mas já com um pré-acordo, digamos assim, com a RTP para trabalhar para eles. E foi a altura em que eu pus mesmo a questão. Ou continuava no seminário e alcançava o sonho e a ideia de ser padre, ou então desistia deste primeiro sonho e lançava-me de pés e cabeça, como se costuma dizer, no jornalismo. E a decisão foi invulgar, digamos assim, porque foi mesmo continuar no seminário e esquecer, por instantes, a ideia do jornalismo. Depois já de ser padre, é que o bispo, na altura, do António Monteiro, bispo da Diocese, me lançou a ideia de, olha, nós precisamos de alguém que esteja formado em jornalismo, porque cada vez mais é necessária esta área, não apenas para o jornal, mas também para a Diocese, até porque uma coisa que hoje todas as dioceses procuram ter é alguém que faça de ligação com os meios de comunicação social, um gabinete de informação que é necessário cada vez mais, e foi essa a proposta que ele fez. E eu só comentei com ele muito mais tarde que ele veio lançar um sonho antigo e a possibilidade... Ele não sabia? Não sabia. Ele só achava que eu escrevia muito bem e por isso era a pessoa indicada para... E o Senhor Jesus vai assim, né? Ele pensava que, como lia textos que eu escrevia, dizia assim, não, aqui está uma pessoa que gosta de escrever e que tem alguma capacidade de escrita e será a pessoa indicada para... Não sabia, olha só como Jesus é fogo. Né? Daquelas surpresas, sim. E quanto a ser padre, o senhor entrou desde novinho no seminário? Eu fui com 12 anos para o seminário. 12, sim. Para o 7º ano, na altura foi uma surpresa para os meus pais, que foram as últimas pessoas quase a saber. Jura? Eu tratei de tudo sem eles saber. Com 12 anos? 12 anos. Como assim, padre? O meu pai fez a matrícula na escola, porque eu sou natural de Mangualde. Sim. Fez a matrícula na escola secundária de Mangualde. E eu consegui, com a ajuda de pessoas amigas e do padre, que na altura estava no seminário, fazer a transferência para a escola secundária de Foros de Algodres. E só disse aos meus pais que ia para o seminário quando faltavam 15 dias. E aí? A minha mãe reagiu logo imediatamente muito bem. A minha mãe aceitou, porque dizia que até via alguns pequenos sinais nesse sentido. Estava desde os 6 anos à frente da capela da minha aldeia, tomava conta das coisas, e a minha mãe percebeu. O meu pai não. O meu pai acho que tinha outras ideias, olhando para o percurso académico até então, pensava noutro futuro. Mas aceitou. E sim, faltavam 15 dias, fizeram tudo para que no primeiro dia eu estivesse no seminário e tudo. Na altura era preciso marcar a roupa com o número por causa da lavagem. Foi tudo mesmo assim, à pressa e à última da hora. Nossa, mas é muito novinho, 12 anos. Para conseguir... Então, era uma ideia pessoal e é assim... E muito pequeno. Sim. Essa ideia já veio ali com uns 10, 9 anos. Mas uma ideia que era, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, não era aquela ideia de certeza. Não há certezas. E numa vocação há uma resposta que é diária. Não há uma resposta a longo prazo. E às vezes as pessoas podem pensar, não, mas aquele jovem já tem jeito para isto, para aquilo. Mas a resposta tem que ser todos os dias. E uma resposta que se vai renovando. Mas isto antes, e cada vez mais também o entendo, até no depois agora de ser padre. De ser padre, né? Este sim tem que se renovar, como eu digo. Às vezes podem pensar que é só para parecer bonito, a dizer aos casais no dia do casamento. No dia do casamento não custa dizer sim. Se um de vocês dissesse que não, é que a igreja vinha abaixo. Porque toda a gente faz espera do vosso sim. Agora, o vai custar dizer o sim era alguns dias. Sim. E quando eu vier mais cansado do trabalho, quando houver qualquer...
Mas é nesse dia que o sim vai ter mais valor e que tem que ser dito. E isto acontece com um casal, acontece com a vocação de ser padre, acontece com a vocação religiosa, acontece com tudo. Não pensemos que Deus não nos pede, como nós dizemos tantas vezes no Pai Nosso, e como eu escolhi na altura como lema mesmo da ordenação, essa frase: seja feita a vossa vontade. Não é a minha vontade, sim, é a vontade dele. E isto não é tirar o peso dos meus ombros e dizer, não, Deus agora é que sabe, não. É dizer, eu tenho que pôr a minha vontade à maneira da vontade dele. E isto é que nós não podemos esquecer. E a vontade dele é tão melhor do que a nossa, né? Quer melhor para nós do que nós mesmos. Não é? Deus quer melhor para nós do que nós mesmos. É. Mas nós não percebemos isso. E há aquele choque, muitas vezes, eu costumo dizer que se calhar não foi por acaso que Jesus disse estas palavras no alto da cruz, quando rezava o salmo e disse, meu Deus, por que me abandonaste? Primeiro, Deus não poderia ter abandonado porque Ele era Deus. Mas são as palavras que nós dizemos tantas vezes sem dar conta. E especialmente quando nós entramos neste choque. Porque queremos de uma maneira e as coisas dispõem-se de outra. Mas Deus não abandona. E tal como a história das pegadas na areia, é precisamente nesses momentos que Ele nos pega ao colo e nos leva. Só que nem sempre o conseguimos ver naquele momento. É verdade, Padre. A gente tem que estar muito ligada, né, a Ele, com muita intimidade para perceber isso. Só que com a vida que se tem, se esquece disso, dessa intimidade que a gente tem com Jesus, né? Uma intimidade que às vezes eu sou daqueles que diz, às vezes até nos apetece refilar com Ele. E é bom quando nos apetece, porque é sinal que é essa intimidade. Há a intimidade que nós temos e que vemos, por exemplo, na vida de uma família, de que quando tudo corre bem, ok, é sorriso, mas quando as coisas correm mal também é um berro, também é algo que sai fora do normal. E eu digo, essa intimidade também tem de acontecer com Deus. E se lhe berrarmos, se lhe berrássemos, acho que não é mal nenhum, pelo contrário, é sinal que estamos íntimos, que temos esta confiança nele. E sabemos que Ele, querendo o melhor para nós, nós podemos não o ver na hora. Mas depois, analisando as coisas, vamos entender que se calhar foi o melhor para nós naquele momento. É isso mesmo. Eu creio nisso, Padre. É bater um pouco de cabeça, né? Mas acho assim. que também não seria de outra forma, porque eu faço esta comparação em relação aos pais. Os pais, por mais amor que tenham aos filhos, por mais cuidado que tenham para que a criança, quando é pequena, não esmurre os joelhos, ela só aprende quando esmurra os joelhos. E por mais que os pais estejam em cima dela, ela vai cair, de certeza. E por mais que Deus nos queira proteger, nós vamos cair tantas vezes. Agora, há o ditado que diz, santo não é aquele que nunca cai. É aquele que cai, mas tem forças para se levantar e continuar. E isto aqui é a santidade que Deus nos pede. Não é aquela santidade das minhas postas, não. É a santidade de quem bate com a cabeça, de quem sabe que até pode errar, mas que se levanta e recomeça novamente. Que lindo, Padre, que lindo. Padre, então vamos lá. Aí o senhor entrou para o seminário, papai e mamãe, ok? Na família tem mais alguém da vida religiosa? Sabe que eu costumo... Na vida religiosa, não. Mas, assim, a minha família sempre esteve muito ligada à igreja. Eu posso dizer em jeito quase de brincadeira, mas que não é, que eu sou um padre que é neto sacristão. Ah, é? O meu avô foi sacristão em Mangualde muitos anos. O meu avô materno, sim. Por isso a família sempre esteve muito ligada à igreja. Também lá do meu pai, a minha avó cantava na capela, ou seja, sempre houve muito esta ligação. Mas a minha mãe foi a minha primeira catequista. Como isso é importante? Importante até do ponto de vista negativo, como eu dizia tantas vezes, porque os outros, éramos um grupo de 11, os outros podiam não saber e não havia problema. O filho, se não soubesse na ponta da língua, havia a lambada de certeza mesmo na hora. Mas ainda bem, né? Ainda bem, porque sim, se calhar aprendi também um pouco mais nesse sentido. Agora, mesmo os meus irmãos, que eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, eu costumo dizer em jeito de brincadeira que há uma maneira portuguesa, no meio está a virtude. E eu sou filho do meio. Mas mesmo os meus irmãos, no início, apoiavam, sim, mas havia muito aquela ideia de vamos ver, se calhar não é... eu também nunca lhes dizia sempre a certeza, nunca lhes dizia, olha, não, isto é mesmo assim. Penso que não cometo nenhuma inconfidência disser que no tempo do seminário menor que namorava.
Porque era a altura das descobertas, era a altura da adolescência, era a altura da juventude, e acho que há coisas que ou se aprendem naquela altura, ou então vão ficar ali pequenas falhas do ponto de vista do crescimento. Por isso posso dizer que a minha experiência mesmo de seminário e de juventude foi a mais normal possível. De jovem. Sim. E que eu próprio muitas vezes me perguntava, mas será mesmo aqui que está o meu futuro? Será mesmo aqui que está a minha vocação? Porque se eu digo que a resposta é todos os dias, se calhar a inquietação também é todos os dias. E vocação é também uma provocação que Deus nos faz. E uma provocação constante. Agora, sim, fui fazendo o percurso, fui descobrindo, fui dando os passos. E sempre que dava um passo, procurava estar muito consciente do que estava a fazer. Aliás, nós antes das grandes tomadas de decisão, antes dos grandes momentos, mesmo na vida do seminário, de receber as ordens menores, a ordem do leitor, a ordem do acólito, ser ordenado diácono, nós temos retiros. Certo. Nós temos momentos de reflexão para pensar. E eu posso lhe dizer, com toda a sinceridade, que aproveitei cada um desses momentos para me perguntar mesmo, será que é isto? E quando avançava, procurava ter os pés firmes. Já ia com mais certeza, porque sentia... Com a ideia de dizer, pelo menos não vou dar um passo em falso. Poderei até mais tarde dar conta que se calhar não era o passo. Sim. Mas quando estou a dar, tenho consciência do passo que estou a dar. Ninguém tem uma arma apontada, até porque, tal e qual como no casamento, é a própria livre vontade. Né? Pronto. E isto tem que estar presente. Padre, o que falta hoje para brotar, né? Brotar as vocações sacerdotais? As religiosas também, porque as religiosas estão extremamente envelhecidas. Até a vocação ao casamento. Se nós pensarmos bem, a vocação ao casamento também não está nos melhores dias. Sim. E há muita gente hoje que não entende o casamento. E há muitos jovens hoje que nem se põem essa questão. E não é um problema apenas da educação da sociedade. Eu atrevo-me a dizer que se calhar a primeira coisa que falta é silêncio. Acho que hoje vive-se a vida tão agitada. Hoje habituámos-nos a ter tudo tão preenchido que não há silêncio. E não havendo silêncio, não deixamos que haja uma voz que fale. Ou melhor dito, a voz fala. A gente não ouve. Nós é que não conseguimos ouvir. Né? Isto em tudo. Seja nas questões das vocações, seja na questão da nossa oração. Eu acho que hoje até a oração se tornou tão cheia de palavras, contrariamente ao que Jesus diz no Evangelho, quando rezardes não digais muitas palavras. Né? Pelo contrário. Acho que esquecemos a parte do ouvir. E esta era a primeira parte para a vocação. Depois, acho que também hoje se habituaram muito à ideia, a sociedade e as pessoas, mais concretamente, nós temos muito o vício de dizer a sociedade e assim estamos quase a tirar a responsabilidade de nós. Não? Sim. As pessoas hoje habituaram-se muito à ideia de um conforto e à ideia de o que é que eu ganho com isto? E se calhar esta pergunta é totalmente contrária à ideia da vocação e de uma generosidade que hoje não se entende. Um dar-se. Sim. Né? E a pessoa pergunta o que é que eu ganho com isto, vai dizer assim, como é que eu vou ganhar se tenho que me oferecer? Mas esta é a essência básica de Jesus Cristo e que nós hoje não entendemos. E se calhar não entendemos porque o desafio que ele lança é o desafio que ele próprio seguiu, de dar-se, né? De oferecer-se por nós. E sim, hoje há um egoísmo muito crescente. E nós olhamos isto e vemos até nas crianças mais pequenas. Mas hoje vimos muito esta ideia do é para mim, sim, não é para nós. E eu tenho um bocadinho de receio até pelo rumo que a própria sociedade está a tomar nesse sentido. Cada vez mais há um individualismo, cada vez mais há aquela ideia do que é para mim só. E toda a gente fala dos seus direitos, deveres, mas os deveres que é para bem da vida comum não existem. E claro, perdendo-se tudo isto, perdeu-se a ideia da vocação. Claro que o estudo sociológico vão dizer, antigamente havia mais números de filhos, havia toda uma questão que hoje não existe. Hoje vemos famílias cada vez mais com um filho único. Claro que com um filho único nem os pais dizem assim, então mas como é que eu vou dar à igreja uma vocação de consagração se depois perco completamente a descendência? Sim. Nunca tinha pensado nisso, padre. Nunca tinha pensado nisso. É verdade. Eu achava que era mais assim, porque antigamente se tinha um orgulho de ter um padre, não era? Porque... Eu penso que a ideia do orgulho não
Perdeu-se, sim. Perdeu-se porque hoje a sociedade também não entende muito a figura do padre, não entende a figura de um religioso, de uma religiosa, não entende. Como lhe digo, não entende porque na ideia do prazer, na ideia do que é que eu ganho com isso, esta vida de doação não tem sentido. E parece que o padre se nega a si próprio. Não é? Basta pensar, por exemplo, eu digo muitas vezes até em jeito de brincadeira, como é que um padre vai falar de humor num casamento quando as pessoas dizem assim, mas o padre era a pessoa menos indicada para falar de humor? Porque não o vive. E eu, será que não o vive? É isso que eu ia dizer, mas como não vive? Será que não o vive? Não vive na ideia que as pessoas têm do amor. Sim. É? Mas se calhar ele até acompanha muito mais essa ideia do que muitas vezes as próprias pessoas estão dentro da realidade do matrimónio. É? Mas isto é aquela ideia do olhar de fora. A ideia de uma sociedade que não quer assumir compromissos. E hoje também vemos muito isto, com muita facilidade. Mesmo dentro dos casamentos, não é, padre? Sim, sim, sim. Por isso é que eu dizia que até a vocação ao matrimónio está a atravessar toda esta crise. Porque antigamente as pessoas não tinham medo de arriscar. E de arriscar dizer assim, claro que mesmo o casal, por mais que se conhecessem, não tinham certezas absolutas. Não há certezas absolutas. Mas arriscavam. E hoje não. Hoje arriscam no sentido em que já vão com o pé atrás e dizem, vamos experimentar, mas com a certeza de que vai falhar. Muitas vezes moram junto primeiro, não é, padre? Eu vejo muitos casais. Mas eu, pessoalmente, eu sei que há colegas meus, especialmente os mais antigos, mas também alguns novos também, nesse sentido, têm um pouco esta ideia de, se calhar, não. Eu às vezes digo, se isso ajudar a... experimentem. Se ajudar a olharem para o compromisso, experimentem viver juntos. Até porque, em jeito de brincadeira, uma coisa é turismo, outra coisa é imigração. E é muito bom quando estão os dois desenhos, depois cada um vai para a sua casa e passa, e quando é que tem que enfrentar a realidade como ela é. Sim. O dia a dia não é fácil. Mas diga-me uma coisa em que a vida é fácil. Acho que nada, né? Acho que hoje a gente procura a vida fácil. E se fosse fácil, nós próprios éramos os primeiros a queixar, porque depois não tínhamos argumentos para nos queixarmos das dificuldades que temos. É isso mesmo, pai. Porque nós queixamos, nós debatemos está perante frio, a dificuldade, mas precisamos dela, até para dar valor ao que há de bom. Precisamos da contrariedade para salientar o que é bom. É verdade. Então tem razão. Padre, então assim, no que o senhor está me falando, não é só então a vocação para padre que está em diminuto. É a vocação em geral. A vocação, sim. E a ideia do compromisso acima de tudo. Sim, o casamento também. Que isso é uma reflexão para se fazer também, padre. Nunca tinha pensado no casamento. Porque eu vejo as pessoas casando, descasando, casam de novo, e aí não casam na igreja, porque não entenderam o que é sacramento também. Sim, mas esta ideia de compromisso com os sacramentos acontece até em relação ao próprio ser igreja. As pessoas hoje procuram a igreja quando precisam. Eu não quero ser pessimista ao ponto de comparar como alguns pensadores têm feito a igreja quase com um supermercado, né? Em que estão lá os sacramentos na prateleira, a pessoa quando precisa vai e depois esquece, né? E isto leva à ideia que muita gente tem de dizer assim, não, então quero as coisas à minha maneira, já que sou eu que pago. E lidamos com isto constantemente, com gente que chega e quer o casamento à maneira de... e com os animais a levar as alianças, por exemplo. Já chegou isso aqui também, essa moda? Tudo o que se vê nos filmes, as pessoas depois querem. Tudo o que se vê nas séries, as pessoas querem o mesmo. Né? E querem é o diferente. Agora, mas ele quer entrar com o cachorro na igreja, padre? Já chegou? Já tive... Não. Já pedido? Não, sim. Pedidos já fizeram, agora fazer, calma. Mas pedidos já fizeram. Sim, mas veja, eu não sei quem foi que teve a brilhante ideia de algumas placas que se vêem em alguns casamentos que vão à frente da noiva a dizer foge que ainda estás a tempo, não fujas que a noiva vem linda. Eu a primeira vez que vi isso, a noiva que até mudou de cor. Porque eu comecei a homilia a dizer assim, eu sabia que tinha sido ela a preparar a cerimónia, eu disse, olha, mas estavas com ideias de fugir. É que se estavas, não avisavas antes. Não, eu acho uma grosseria imensa isso, desculpe, mas eu acho muito feio, muito feio. A minha resposta que me deram na altura foi que, não sei quem foi o fotógrafo que inventou isto, ou porque viu em alguma série, ou eu não me apercebi, sei que criou raiz. Como criou raiz, por exemplo, criarem símbolos, misturar areias coloridas para dizer, olha, a nossa vida até aqui era de uma cor, agora vai começar a ser a mistura das duas cores. Isso eu não vi, pá. E eu digo, é muito bonito, mas é assim, são imagens do dia do casamento.
que passam. Ficam gravadas em fotografia, ficam gravadas em vídeo, ficam. Mas não é o essencial. E o essencial é, como eu digo muitas vezes aos noivos, olhem, vocês estejam atentos. Vivam a celebração, porque só a vão viver uma vez. Sim. E se não a viverem naquele momento, quando derem contas estão a sair da igreja, já casados e nem se aperceberam. Mas isto eu diria a qualquer pessoa, antes de uma ordenação. Diria a um colega meu que está para ser ordenado diácono, que está para ser ordenado padre. Diria a alguém que está para ser ordenado bispo e dizia-lhe assim, olha, é um momento único. E ou a pessoa vive e está consciente do que está a fazer. Ou então, quando der conta, já passou e não viveu. E não há repetições na vida. Não é todo único, é verdade. Eu posso lhe dizer que no dia da minha ordenação eu discuti com o bispo na celebração. Como assim, padre? Muito simples, porque dizia-lhe há pouco a ideia do estar seguro do que estava a fazer. Eu estava tão seguro que eu sabia a celebração e sabia o encadeamento da celebração, que é um encadeamento próprio, né? Há uma sequência natural no ritual. E o bispo virou a página e passou uma parte à frente. E ele não se apercebeu, nem as pessoas estavam ao lado dele a coordenar a celebração, e ele queria fazer a unção das mãos, porque as mãos do padre são ungidas com o óleo do crisma, quando eu ainda não tinha os paramentos sacerdotais, porque tinha passado a página à frente. E eu disse, ele não percebeu. Não, Dom António, primeiro tenho que vestir a casula e pôr a estola à maneira sacerdotal. Só depois é que me faz a unção das mãos. Mas eu é que sou o bispo, no jeito dele. E disse, olha, mas ao vir a página do ritual para trás e vai ver se eu não tenho razão. E ele virou a página e disse, tem razão. Isso na celebração, não? A maior parte das pessoas não se aperceberam. Porque foi ali baixinho. Entre nós, não havia microfone na altura. Havia o microfone, mas não estava. Não estava ali, né? Sim. E eu discuti com ele. Mas ainda bem que eu discuti, porque senão a ordenação teria corrido não corretamente. Sim. Porque tudo tem a sua hora. E a sequência é que depois da imposição das mãos, depois da oração própria, da invocação do Espírito Santo, da imposição de todos os sacerdotes, o padre tem a oração da consagração e depois é mudado a forma de vestir, ou seja, revestido dos paramentos sacerdotais, e só depois é que são ungidas as mãos e é-lhe entregue o cálice para que possa, a partir dali, fazer a parte da celebração. E que hora que é? Até a mãe, não tem? Que faz alguma coisa, no modo da fita? São os pais, habitualmente, que lhe entregam o cálice. Sim. São os pais que entregam o cálice. Entregam ao bispo e o bispo entrega ao novo sacerdote. Entendi. Ele disse que é muito bonito. Eu nunca assisti, padre, uma ordenação. Pois, infelizmente, teria que lhe dizer que na nossa diocese estamos à espera, porque há 6 anos que não temos nenhuma ordenação sacerdotal. O que é preocupante. As últimas 3 que tivemos, foi precisamente há 6 anos. Pensa-se que no próximo ano que poderá haver 2. Vamos esperar e acreditar que sim. Mas que sim, é uma cerimónia marcante. Isso é muito bonito. Demorada, sim, mas marcante. Há um momento que as pessoas estranham muito na ordenação sacerdotal, mas que tem toda a sequência e toda a lógica, que é o novo padre, prosta-se no chão durante o cantar das ladainhas, tal e qual como faz na ordenação diaconal, tal e qual como o bispo faz na ordenação episcopal. Mas esta anulação, digamos assim, de si mesmo, este entregar-se totalmente, representado naquele deitar no chão enquanto são invocados os santos, acontece todos os anos. Na sexta-feira? Sexta-feira Santa. No início da celebração de Sexta-feira Santa, o padre faz precisamente o mesmo gesto. Sim. Tal como os padres, todos os anos, se calhar muita gente não sabe disto, renovam as suas promessas sacerdotais na missa de Quinta-feira Santa, na missa crismal. E voltamos a dizer o mesmo sim que dissemos ao Sr. Bispo naquela altura. Que é na quinta-feira de manhã, não é isso? Quando são benzidos os óleos santos, e os padres são... A Quinta-feira Santa é o dia por excelência de 2 realidades, do sacerdócio e da Eucaristia. Certo. Ai, pai, tá gostoso falar com o senhor. No seu dia a dia, padre, aí, tem as suas missas, tem missa diária também, padre? Sim. Aí, onde que são as missas diárias do senhor? Eu tenho 3 paróquias no concelho de Mangualde. Neste momento é raro estar a trabalhar no meu próprio concelho de origem. Mas... É uma graça, não é? Sim.
É uma graça, sim, as pessoas... Entendi, aquilo é tão engraçado. Não, há aquelas pessoas que depois dizem assim, eu conheço desde pequeno, e eu, ainda bem. Depois aquelas que conhecem mais os meus pais, os meus familiares, e sem problema nenhum. A gente que trabalhou diretamente com os meus pais, com o meu pai especialmente. Mas eu acho piada, até quando dizem, e depois olha, mas eu vou ter ao seu pai. À vontade, pode dizer. Se quiser até lhe digo eu primeiro, não há problema. Mas isto pronto, é normal. Mas tenho as 3 paróquias, Lobelho do Mato, Alcafaz e Espinho, que pertencem a Mangualde. E tenho nestas paróquias, por exemplo, 2 delas têm 6 aldeias. Mas vai fazer a missa nas 6 aldeias, padre? Não, né? Não... Eu criei um sistema para facilitar para mim próprio a organização e para as pessoas, em que uma vez por mês eu passo em cada uma das aldeias. Dependendo também do número de frequência, porque há aldeias que, pelo tamanho da aldeia e pelo número de pessoas que pedem a celebração de intenções e tudo isso, eu vou todas as semanas. Mas um dia certo da semana. Tá. Que assim ninguém anda a perguntar, e quando é que é missa esta semana? Quando é que é? Horas certas. Eu sou muito de organização nesse. Quem olhar para as minhas mesas de trabalho diz assim, sou desorganizado. É desorganizado à minha maneira. Mas está tudo organizadinho ali na cabeça. Mas quando é na questão da agenda, eu não preciso muitas vezes de consultar a agenda para saber onde é que vou celebrar a missa hoje, porque tenho esse esquema. Nas que são menos frequentadas, nas que têm menos... Eu tenho uma aldeia que tem, por exemplo, 10 pessoas habitualmente a morar. Eu vou lá uma vez por mês. E eles já sabem qual é aquele dia. Pronto. Procuro ser sempre outra coisa que, se calhar para as pessoas de mais idade, vão dizer assim, oh, Sr. Padre, mas no inverno custa mais um bocadinho. Sim. Mas para as pessoas que trabalham, eu entendo a celebração como aberta a todos. Sim. Se eu marcasse uma celebração para as 3 da tarde, as pessoas de idade, no inverno, iriam adorar, porque não interfere com os horários delas. Mas as pessoas que estão a trabalhar não podem ir. Sim. Então o princípio é que as minhas celebrações são sempre às 7h15, no caso de uma, ou as outras sempre às 7h30, ou depois. Que assim dá tempo de quem sai às 7 horas do trabalho, organiza-se para poder estar na celebração. Para só um pouquinho. Isto é tal como uma cereja. Padre, depois de todas essas missas, o senhor vai todo dia para a redação do jornal? Não. Quando há algum assunto, alguma questão que tenha que resolver, sim, passo por lá. Mas habitualmente os dias em que estou mais na redação, segunda e terça-feira, é quase o dia todo, porque o jornal tem que ficar pronto à terça-feira. Certo. As pessoas pensam, o jornal sai à quinta. E há pessoas que ainda mandam às vezes notícias à quinta-feira de manhã a pensar assim, não, ainda sai no jornal. Mas esquece-se é que o jornal tem que ficar fechado na terça-feira, tem que ir para a gráfica. Sim. Na terça-feira, durante a noite, para ser impresso, para na quarta-feira estar nos correios, para estar em casa das pessoas à quinta-feira. Isso é que é a tiragem à quinta-feira. Mas segunda e terça, mais no jornal o dia todo, quase. O que não impede, por exemplo, à segunda-feira também tenho o apoio na paróquia São José, um grupo de renovamento carismático. O senhor cuida do renovamento? Sim. Foi um desafio que eles me fizeram na altura e quase, por exemplo, nesta segunda-feira passada tivemos a celebração da Eucaristia, lancei-lhes o desafio de reaprenderem a consultar a Bíblia, que algumas pessoas não sabiam assim tão bem. Sim. E gosto de coisas muito práticas. Eles dizem, o Sr. Padre, quando dá-nos trabalho de casa, ainda bem que assim vocês ao menos vão para casa também pensar não é só à segunda-feira quando estão aqui comigo. Mas é bom para eles também, mesmo pronto, para as pessoas. E à segunda-feira à tarde também dou esse apoio. E depois à quarta de manhã temos a reunião da redação para decidir a edição seguinte. Certo. Ver qual a temática, ver o que é que vamos colocar nas páginas centrais, pronto, ver um bocadinho neste sentido e organizar. E depois, habitualmente, à quinta-feira ou à sexta, passo lá um bocado. Ou à quinta ou à sexta. Porque também tenho a vida paroquial e também não posso deixar de... porque não é só a vida paroquial, contrariamente ao que muita gente pensa, não é só celebrar as missas. Não, só as pessoas que morrem, padre. Ou não anda morrendo muita gente por lá? Depende. Quando foi estes dias de maior calor, foi assim um bocadinho esta mudança brusca. Agora está um bocadinho mais calmo, sim. Mas eu entendo muito também pela conversa. Eu às vezes ao fim da missa chego a estar 1 hora a conversar com as pessoas à porta. Ou direção espiritual? Não, conversa mesmo, conversa informal. À porta da capela chegamos a estar, agora no verão, hora e tal, quando olhamos para nós, já estamos, que ninguém está com fome, ninguém quer ir jantar. Mas acho que hoje as pessoas precisam muito deste diálogo.
Precisam de quem as ouça, não apenas, como diz, na direção espiritual. Há confissões que sim, são mais direção espiritual, porque as pessoas precisam desabafar. Mas também entendo muito este convívio. Este convívio até que se perdeu, porque antigamente as pessoas até nas próprias aldeias conversavam à porta da... Acho que a porta da capela sempre foi um ponto de reunião. De reunião, naturalmente. Não é? Pelo menos lá também Sim, no Brasil era assim. naturalmente, mas que se foi perdendo. E agora, eu procuro que eles, pelo menos um dia em que há a celebração, tenham este cuidado. E ninguém sai da missa com a pressa para ir para casa. A não ser que esteja a chover, quando é no inverno aí já é diferente. É diferente, sim. Mas faz diferença, né, padre? Porque aí se sente comunidade. Eu penso, quando a pessoa só entra e sai da igreja, ela não vai fazendo vínculos. Aí se ela não tem alguma atividade dentro da igreja... Sentir a igreja como sua, não apenas, como dizia há pouco, o espaço onde vão quando precisam. É isso. Porque essa mentalidade é que temos de procurar combater um pouco. Porque essa é a mentalidade de consumo que se criou. E se nós mostrarmos e dissermos assim, olha, não, mas a igreja... Eu digo-lhes, a igreja é vossa. A igreja é vossa não apenas quando precisam. Não é vossa também apenas quando é preciso contribuir. É vossa porque é a casa de todos. Eles já sabem que eu brinco muitas vezes com isto, porque mesmo para as crianças. As crianças hoje não entendem quando a oração universal, a chamada oração dos fiéis, começa por meus irmãos e minhas irmãs. Isto para as crianças... Uma vez me perguntou, mas o Sr. Padre não é meu irmão? Já ouvi isso na catequese, já. E eu digo, olha, não, mas nós somos todos irmãos. Primeiro porque quando chamamos a Deus, chamamos-lhe Pai Nosso. Sim. Isto nos ensinou-nos assim, é de todos. Não é meu, não é teu, é nosso. É de todos. E depois porque, queres ver, e o pastor diz, olha, vocês dizem assim, somos todos irmãos, mas cada um vai comer a sua casa, não é verdade? E eu disse, sim, não, é mentira. É que comemos todos aqui na mesma casa. E aqui há alimento para todos. E o alimento espiritual e o alimento eucarístico. E é esta imagem que eu quero... Se for preciso repetir esta frase 1000 vezes, eu repito sem problema nenhum. E dizer-lhes, olhem, a Igreja, infelizmente, não pode estar sempre de portas abertas. Não pode. Então, igrejas como eu tenho, que estão afastadas, em que ou teria que ter sempre alguém ali o tempo inteiro, ou então seria um risco tê-las abertas, mas as pessoas sabem onde está a chave. Sabem quem é que tem a chave, sabem quem é que com quem podem ter para ir à igreja se for preciso, e depois sabem que antes e depois das celebrações há este espírito de convívio. Mas um convívio que depois vem a velha questão, não é à vontade e à vontadinha. Sim. Porque quando eu entro dentro da igreja e lá dentro está a conversa demasiado animada. Não, aí não dá. Paramos. Não, sim. Porque já lhes disse que a igreja pode ser lugar de muita coisa, mas de feira não é de certeza. Sim. Nosso padre no Brasil, ele ficava louco. E ele parava mesmo a celebração, porque assim, às vezes era alguma bênção, no escapulário, alguma coisa que estava fazendo, e demora mais. No Brasil era mais gente, né? E aí tinha umas velhotas lá que começavam. Mas ele não esperava muito, padre. Ele ia pro microfone das velhotas. Podia ser jovem, podia ser quem fosse, que ele pensa o que é feira, a casa de Deus, não é? E isso também, tem essa parte também que as pessoas às vezes... Sabe uma coisa que me enche, não é encher de orgulho, porque não é orgulho, mas que me dá alguma satisfação. É saber que a imagem que muitas pessoas têm é que eu sou o padre que estou a celebrar. E começa um telemóvel a tocar e eu paro. Perfeito. Esteja em que parte estiver da celebração. Não digo nada. Só fica quieto. Paro. E paro enquanto o telemóvel estiver a tocar. O telemóvel para e eu continuo. Se for das velhotas que não acham o telemóvel dentro da bolsa. Pedem ajuda à vizinha para parar. Já se criou esse espírito. Eu fico imaginando alguém sentando em cima da bolsa. Já se criou esse espírito de pedir ajuda à pessoa do lado para parar o Porque som. atrapalha. A mim não me incomoda, é assim, vamos ser sinceros, incomoda sempre alguma coisa, mas não me atrapalha na celebração uma criança que anda pelo corredor da igreja, que berra de vez em quando, que chama a atenção, porque é normal das crianças. Se calhar há pessoas de idade que aquilo é uma distração natural. Sim. Mas essa parte a mim não me incomoda, no telemóvel a tocar. Tenho que parar mesmo. E depois há aqueles casos que são quase anedota, tipo uma senhora que atendeu o telemóvel no funeral do pai. Estava mesmo à frente do altar, quase, estão naquela parte reservada à família, e atendeu. Baixou-se. Eu não posso atender-te no funeral do meu pai. Meu Deus do céu. E o Sr. Padre ouviu. E qual é que acha que foi a resposta que o Sr. Padre disse?
Não podia atender, não tinha atendido. Tem, né, um botãozinho ali do vermelho, né, não atender? Mas e para fazer isso, né, padre? Não tem coragem, né? As pessoas não têm coragem. Mas eu tenho coragem para lhe chamar a atenção. E há coisas que é necessário, é mesmo necessário. Não é por maldade, não é... Mas é para que as pessoas entendam e mais. Não é a mim que estão a atrapalhar. Mas a comunidade que estava atenta, a partir do momento em que eu toco do telemóvel, a atenção foi-se. Não é hipótese. E quando é dos idosos, é alta a campainha. E quando são músicas que nem deviam estar dentro da igreja, tão pouco. Em barreiros e coisas do género. Não é? Meu Deus do céu. Tem essa parte ainda, né? Tem. Padre sofre, tá vendo? Sofre. Volto a dizer, se não houvesse sofrimento, nós não daríamos valor às coisas boas. Também não iríamos também, né, padre? Porque às vezes acaba virando uma anedota. Né? Sim. Não, mas eu acho que as pessoas perderam. Ainda acho que aqui é só o telemóvel, mas é a vestimenta, a sopa das mulheres. Eu acho que tudo se perdeu muito, pai. Muito. Vamos tocar assim numa ferida complicada, porque sabe que é muito difícil mesmo para os padres hoje fazerem qualquer comentário nesse sentido. O que não quer dizer que não se eduque, calma. E quando nós desistirmos desta educação, então aí é que estamos a entregar completamente o ouro ao bandido, como se deve dizer. Agora, é preciso educar neste sentido, não cair no exagero. Durante anos e anos em que depois havia aqueles padres, não, a senhora se vier assim, ponha-se lá fora. Não. Mas eu aproveito muitas vezes, por exemplo, a reunião dos pais da catequese. E aproveito quando são os próprios pais que perguntam, olha, mas como é que a criança há de vir para a festa de catequese? E eu só lhes digo, olha, isso vocês decidem em casa. Só vos digo uma coisa, lembrem-se para onde vêm e para o que vêm. Por isso, não vão para a praia para vir chinelinho no dedo e calção curto. Não vão para o jogo de futebol para vir com o equipamento. Mas também não vêm para uma ação tão formal em que a criança está ali que nem se consegue mexer tão pouco. Não é? E não queiram, por exemplo, uma primeira comunhão fazer das crianças mini noivos e noivas. No meu termo correto. Não é? Agora, lembrem-se para onde venham. Não é? E depois também digo, quando é na preparação dos crismas, uma outra faixa etária, não é? Os jovens. E essa já é difícil. Senhoras, meninas, não é? Lembrem-se que o vestido for muito curto. O rapaz que vai atrás de vocês na fila não vai estar com atenção nenhuma. E se tiverem que se ajoelhar diante do Sr. Bispo, se o vestido for muito curto, já estão a ver o problema que é. Está difícil, cara. Na crisma, minha filha fez crisma no ano passado. Tinha umas coisas que eu falei assim, não pode ser. Não é que eu estou ficando velha, não é possível. E faz, mas assim, é a falta de ir nas celebrações, de ir na missa, de participar, do hábito, de ver. De saber o espaço onde está. Exatamente, se não sabe, eu vou pôr a roupa mais bonita. A roupa mais bonita é que eu saio por aí. E os casamentos em que a noiva vai de cai e o vestido cai mesmo. Ai, Padre do céu, quando eu acho que eu já vi o pior, tem mais. Não, por acaso o Sr. Padre já sofreu mesmo isso com a noiva que lhe caiu a parte de cima do vestido. Por isso simplesmente. Padre do céu, e aí? Não levaram nada por baixo, esquecendo que há coisas próprias para levar aquilo. Eu, que sou padre, até eu sei isto. Eu tenho conhecimento. Pronto. Padre, aí, no altar, o senhor na frente? Eu estava no altar, eles estavam os dois à minha frente, a igreja cheia, e aquilo a maior parte das pessoas atrás não se aperceberam. Mas o senhor se percebeu? Sim. E aí? E eu uso o microfone portátil. Eu desliguei o microfone, cheguei ao pé dos noivos e achei a melhor forma é brincar, entre aspas, com a situação, mas para que eles percebam que não se deve voltar a repetir. E virei para o noivo e disse, olha, não sei como é que vai ser para o futuro, a célula do casamento já se está a oferecer assim, não sei como é que vai ser daqui para a frente. Ela não sabia onde é que se havia de meter. Ai, que vergonha, eu estou sentindo a vergonha alheia. Mas caiu e aí ficou puxando? Não, ela não deu conta naquele momento. Ela não deu conta. Ele é que se apercebeu e começou a tentar puxar. Puxar? Ai, Padre do céu! Sim, mas ouça, e é assim, as pessoas têm que ter um bocadinho desta noção, não é apenas do corte do vestido, o próprio tecido. Há tecidos com a luz do sol se tornam transparentes.
E as pessoas esquecem-se isto. Eles casam de manhã aqui, né, padre? Os casamentos são cedo. Basta passarem à porta da igreja, quando o sol está ao meio-dia e qualquer coisa a bater em cheio, e uma pessoa do altar consegue ver a transparência do vestido. Meu Deus do céu! Agora, claro que as pessoas mal intencionadas andam a dizer, então o senhor padre até alegra também a vista. Não! Ai, que horror, padre! Agora, é como diz, as pessoas perderam muito o hábito. Hoje em dia acho que, vamos ser sinceros, as pessoas andam na rua de uma forma que se calhar não é correta. Não é só na igreja, é nas ruas. Sim. E é muito bom que haja leis, até na questão do atentado ao pudor, mas que depois não são cumpridas. E assim, o que você falou, que ia tocar num ponto, mas também se falam, tudo vira. Já vem os de antigamente. Exatamente. Aquelas pessoas da mentalidade antiga. Exatamente. Sim, mas sim, tem umas sim. coisas que estão muito mal. Não. Acho que se Eu não imaginava passou que. do 880. Eu não imaginava que em Portugal eu ia achar essas roupas, não, porque no Brasil tá tudo avacalhado. Quando eu vim pra cá, achei que não tinha funk, eu achei que não tinha funk, tem funk. E é tudo as porcarias que vem pra cá. E as roupas, eu acho que, estamos aqui com quase 5 anos, né, irmão? Eu também acho que vai estar avacalhando. Do tamanho do calção, que é hoje. Desculpa, alguns já nos podem chamar calção. Também ainda é tão reduzido que aquilo não é um calção, aquilo é maxi outra coisa. Mas pronto. E a gente vê as jovens aí andando pelo Rocio. Sim. Mas é assim, eu acho que a tal história é a pessoa ter minimamente a noção do que é o correto e o que não é. E hoje perdeu-se muito essa ideia de saber o que é o correto. Saber o que é, eu tenho a minha liberdade, ok, mas a minha liberdade não pode ser imposta aos outros como algo de negativo. Sim. E eu posso até ter liberdade, como diz, para vir de roupa interior para a rua. Tenho essa liberdade. Mas não é coerente. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E acho que as pessoas perderam um bocadinho. Vamos ser sinceros, é assim, mesmo às vezes as pessoas que vão ler nos casamentos, claro que eu quando estou a falar com os noivos na preparação e digo, olha, já escolheram quem é que vai fazer as leituras? É a minha prima, não sei o quê. Eu não lhe vou dizer logo diretamente, olha, mas diga à sua prima para ter cuidado com o que vai trazer vestido. Sim. Mas só digo assim, lembra-se que a pessoa, quando vai ao ambão, vão estar os olhos todos postos nessa pessoa. E às vezes não é quando está no ambão, porque aí já não há problema que o ambão até tapa. Mas até chegar lá... Mas quando traz um decote em que, desculpe lá, se vê a roupa interior atrás... É mau. Eu acho muito mal, né? Teve não sei se é cerca de 6 meses, 1 ano, essas Big Brother, né? Foi na... Ai, meu Deus, esqueci o nome da Catedral de Barcelona. Sagrada Família. Sagrada Família. E não deixaram eu entrar. Fez um escândalo, o Brasil inteiro, que escândalo. Não entra. Se tá com uma roupa inadequada, ela não vai entrar. E ela foi barrada. Isso levar-me a outra questão, que é assim. A maior parte das pessoas que vão como turistas a Roma, e sabem que Roma tem essas regras rígidas, em que têm até mesmo coisas de plástico para vender às pessoas quando não estão com o tamanho que deveriam ter da roupa e tudo mais, e as pessoas aceitam. Mas é Roma. Temos o caso de Fátima. E se entra no recinto do Santuário de Fátima, vai ver coisas que se calhar não se lembraria de ver ali. Sim. E se chegar alguém no recinto do Santuário de Fátima e disser, se calhar a pessoa não está devidamente vestida para aqui estar, é um problema do teu tamanho. Mas essas mesmas pessoas vão a Roma e aceitam que Roma lhes diga não. Roma, Vaticano. Sim. Agora, porquê que Fátima, que é também um santuário? Porquê que as nossas igrejas, que são santuários? Sim. E porquê que as pessoas... O que eu lhes digo em jeito de brincadeira do telemóvel poderia ser entendido da mesma forma. Eu digo, olhem, para falarmos com Deus ainda não precisamos das novas tecnologias. Sim. Eu para falar com Deus é pela oração. Não preciso do telemóvel. Mas perco depois a razão quando há colegas meus que já levam o telemóvel para dizer as intenções da missa. Entendi. Percebe? Porque lá vem a tal história. E eu a que parece, há pouco dizia que parece novo, mas estas coisas parecem de outro tempo. Mas ainda bem. Porque não pode perder, né, padre? Eu acho que não pode perder. Há pessoas que me dizem assim no verão, Sr. Padre, passa um bocadinho o sacrifício com os paramentos. Sim, mas faz parte.
Faz parte. Eu não posso celebrar a missa sem os paramentos adequados. Sim. É o seu sacrifício naquele momento. Pronto. E a Eucaristia é sacrifício. Mas nós hoje fugimos desta palavra a 7 pés. Engraçado, né, padre? Eu achei que aqui em Portugal eu ia ver uma igreja diferente. E não é. Não, veja que em tudo, Portugal... Eu achava mais que ia ser uma coisa mais... séria, mais rigorosa, não. As pessoas, e hoje a palavra sacrifício não foi retirada. Posso lhe dizer uma coisa que a mim, há uns tempos atrás, me tem vindo a despertar esta reflexão. Se olhar para as igrejas modernas, a cruz está lentamente a ser substituída pelo Cristo ressuscitado. Então, mas tem cruz, né? Lógico que a nossa Mas fé... não chegamos a Cristo ressuscitado sem Sim, a cruz. É isso aí. É lógico que a gente sabe do Cristo ressuscitado e é isso, por isso que nós estamos aqui. Mas teve a cruz. Não dá para pular essa parte. Mas se for ver muitas igrejas modernas hoje em dia, a cruz não faz parte da arquitetura. Quisemos retirar a ideia do sofrimento. Quisemos retirar a ideia do sacrifício. Eu digo isto, por exemplo, criaram-se até nas próprias comunidades a ideia de que antigamente as pessoas, mal ou bem, a morte era uma realidade que fazia parte da vivência comunitária. Sim. Hoje tenta-se esconder a morte. Os carros funerários hoje estão preparados para parecerem tudo menos um carro funerário. As crianças não participam. Não podem participar, mesmo que seja um avô ou uma avó. Sim. Mas é um crime levar uma criança... Não, pelo contrário. Aquela criança nunca vai fazer o luto da forma correta. Porque lhe foi negada essa possibilidade. Também concordo, padre. Concordo com o senhor. Eu acho que tenta-se fantasiar tudo. E a morte fica como... sei lá, se escondida. Ou então as pessoas vivem como se não fossem morrer. A sensação que eu tenho é que as pessoas não se importam. Eu não consigo imaginar que vai ter a morte, então eu vivo de qualquer jeito. Então, porque toda a gente sabe que vai ter a morte. Agora é assim, como ainda não está a tocar diretamente a nós, temos tendência a pensar assim, isso é mais tarde. Né? E as pessoas, quando começam a sentir a fragilidade, quando começam a ficar dependentes, tentamos também escondê-las. Então, o avô está doente, eu coloco no lar. E esconde-se. Ou mesmo esteja em casa, mas é uma realidade com a qual eu não quero lidar. Né? Eu saber que aquilo vai ser também um fim, digamos assim. O meu, por exemplo, né? Não quero lidar com isso. E também não me preparo para uma vida no céu. Não, porque não temos esta ideia da própria passagem. E como a morte é um fim para muita gente e como não há mais nada a seguir, então vamos retirá-las da nossa realidade, vamos retirá-las dos nossos olhos. O que não é visto, não é lembrado. Mas isto é algo... Agora, isto começou tudo pela ideia de que os paramentos, pela ideia... Eu sou sincero, procuro às vezes nem ver nas redes sociais. Porque a mim assusta-me a ideia de um padre estar a celebrar a missa só com uma estola em cima. Não tem sentido. E posso lhe dizer que já fiz celebrações com escuteiros, com realidades, às 2 da manhã. Mas eu estava com o paramento. Ele veio comigo, sim, porque celebrámos... Cheguei a celebrar a missa no meio da Almagem, no meio do rio. É mesmo, cara? Eu estava numa ilha que está no meio do rio, eles estavam na margem, eu tinha só 2 ou 3 ao pé de mim para me ajudarem naquilo que era necessário nas leituras. Eu fui de barco, outra coisa que para mim é pavorosa, porque eu não sei nadar. Mas fui. E é daquelas celebrações que eles ainda hoje se recordam. À luz das shots, mas impecável, mas com o que é necessário para. Eu não entendo uma celebração a meio gás, digamos assim. Isto não existe. Sim. E por isso é que, seja agosto, seja inverno, seja... Não. Os paramentos são aqueles. Eu entendo o sacerdote a celebrar com aqueles paramentos. Há leituras. São para ser feitas. Não sou eu que as escolho. Há um diretório para isto. Sim. E se há um diretório é para cumprir. Não é para inventar outra coisa. Tive uma vez um casamento em que a senhora disse, em vez da leitura da Bíblia, podemos pôr uma leitura de um poema. Olha, a leitura do poema até podem fazer no fim da celebração, que eu não me chateio com isso. Agora, naquele momento, a leitura é da Bíblia, é da Palavra de Deus. E sem a leitura da Palavra de Deus não tem sentido o vosso sacramento. Sim. Precisava no salão, não precisava na igreja.
é a igreja do jeito que eu quero, né? Com as minhas regras. Mas que nós padres, e com isto espero não ferir a sensibilidade de ninguém, também não podemos deixar de cair nessa banalidade de dizer é à vontade do freguês. Não pode ser, né, padre? Não pode ser. Por mais que eu goste de uma celebração em que as crianças façam isto, façam aquilo, ok. Primeira coisa, ainda no outro dia tive essa discussão com uma senhora por um motivo tão simples. Ela achou que o peditório que andou a fazer pelas pessoas, que até rendeu bem, era um dia de festa e tudo mais, que devia ser posto em cima do altar para que toda a gente visse o peditório. E disse, olha, desculpe, eu fui educado em que o dinheiro não se põe na mesa onde se come. Sim. E se o dinheiro não se põe na mesa em que eu almoço ou janto, muito menos numa mesa do altar, consagrada como é o altar. A senhora ficou zangada comigo. Tudo bem. Mas como eu disse, quando fui à casa de banho, assim, passou de certeza. Mas não deixei pôr o dinheiro em cima do altar como ela queria. Como é muito bonito, eu entendo isto que às vezes as pessoas querem fazer e fazem sem maldade, mas tenham-se cuidado, por exemplo, com os símbolos que se criam para as crianças levarem numa festa de catequese. Eu não vou pôr sapatilhas, desculpe lá, mal cheirosas, que é para dizer outra coisa, em cima do altar. Não vou. Sim. Porque temos de saber o que é o correto. Voltamos ao mesmo princípio, saber o que é o correto e o que não é. Saber o que... Nem tudo é permitido. Mas as catequistas gostam, né, de ter uma novidade, uma coisa assim. Esse é o problema. E aí falta, padre, falta lá o que era o essencial, né? Esse é o problema. Aí uma quer parecer mais que a outra e vai criando... Mas por isso é que todas as coisas... Por isso que precisa ter o padre, sim. E são discutidas antes. Esta ideia da sinodalidade é muito bonita, mas é uma realidade conversada. Aliás, sinodalidade é isso mesmo. É conversado. E embora a última decisão caiba à responsabilidade de quem? Direito. Neste caso, o sacerdote, o pároco. Mas é discutido. E se a senhora me explicar por A mais B, eu não me importo que lá vão as sapatilhas. Agora, entenda-se onde é que as vamos colocar. Porque mesmo que elas sejam lavadas, mesmo que sejam novas, não está as sapatilhas não é para cima de uma mesa. Se não gostamos de dizer às crianças, olha, peguem no calçado e ponham em cima da mesa. Sim. Vamos explicar isto. Vamos explicar, durante algum tempo, a discussão porque é que os nossos altares têm flores. E eu digo, ainda bem, porque na nossa cultura, em dia de festa, punham-se flores nas mesas. Nem que depois se tirassem. Sim. Quando chegasse para pôr as travessas e tudo. Mas a mesa estava enfeitada com flores. Era sinal de festa. Que é outra coisa que eu não entendo. Eu não entendo as flores de plástico dentro de uma igreja. Não pode, né, padre? Não é possível. Mas as pessoas dizem, mas há alturas em que não há flores. Não há flores, não se põe nada. Não põe nada. As nossas igrejas já são tão bonitas por elas próprias. Lindas, as igrejas de Portugal são lindas. Que se não se puser flores, elas não ficam pobres, nem ficam diminuídas. Não ficam mesmo. Agora, eu posso ser sincero, eu nem no cemitério entendo as flores de plástico. Não. Porque é uma boa desculpa para não se ir lá tantas vezes. É isso mesmo, né? Tá lá, sempre vai ficar bonitinha lá e não precisa ir lá visitar meu ente, né? Não, eu também não gosto de plástico e acho que na igreja realmente não cabe não, padre. Não cabe, como não cabe, por exemplo, estamos a falar a questão das catequistas da novidade. Eu sou o primeiro a dizer que eu não quero as crianças, mesmo na primeira comunhão, até na profissão de fé, eu não quero que elas tenham nada nas mãos. De preferência nem folhas de cânticos, porque até as folhas de cânticos servem para andar a bater uns nos outros, para fazer aviõezinhos e mais aquilo que lhe interessa. Então, o que eu peço aos pais é, a vela é para precisa na profissão de fé. Quem é que tem a vela? Os pais. E tal como no dia do batismo, são eles que a vão acender e entregam aos filhos. Mas acaba a parte da cerimónia em que a vela é precisa e quem aguarda outra vez são os pais. Porque pelo menos assim não aparece uma vela partida no fim da celebração. Primeira comunhão, mas o menino, a avó deu-lhe o terço, deu-lhe aquele livrinho. Olha, o terço que a avó deu, o livrinho, são precisos, mas no fim da celebração. Para a fotografia. Durante a celebração, a criança tem 7 ou 8 anos. Vai estar desatento o tempo todo. Se perde, sim. A primeira festa que eu fiz aqui, porque no Brasil nós não temos essas festas, né? Tem os sacramentos, então fazem 2 anos. Você já foi ao Brasil? Não. Então, assim, são os 2 anos para catequese, para a primeira comunhão. E depois mais 1 ano para crisma. Mas isso tem um espaço que
que as crianças deveriam fazer uma perseverança, que eles chamam, mas eles se perdem e aí voltam para a crisma. Então eu não sabia como fazer essas festas, né? E aí eu falei assim, minha primeira festa eu queria fazer bonito, né? Era a festa do Pai Nosso. Aí comprei uma pastinha daquelas que colocam os livros de plástico. Aí coloquei a folha do canto de um lado e a folha da celebração do outro. Eu não prestaram atenção em nada. Eles fechavam, caía a folha, fazia... Aí eu aprendi na prática que nada daquilo valia a pena. Aí aprendi a fazer um livrinho lá menorzinho e pronto. Mas o primeiro foi, lembra disso, Maura? Caía a folha para todo lado. Aí eles pegavam do outro. Ai, foi um caos. Aí, mas aprendi na prática, porque lá não tem essas festas do Pai Nosso, né? Não tinha. Como, por exemplo, as coisas estão tão bem pensadas que o missal romano, que tem muitas possibilidades, tem 13 orações eucarísticas. Sim. 13. Né? 3 das quais são para missas com crianças, que não têm aquela estrutura tão rígida como têm as das outras celebrações, em que há esta possibilidade quase de diálogo com eles, para os manter atentos. A mim não me custa nada. Por exemplo, estou a fazer a oração eucarística, a dizer a oração eucarística, e pelo nosso Papa, e levanto assim. Vocês ainda se recordam como é que é o nome do Papa? Mas eles participam. E eles Francisco, todos contentes, mas estão atentos. Que porque faz parte, que se eu me limitasse a estar ali com... Eles chegavam àquele ponto e diziam assim, a festa até é nossa, mas não é para nós. É isso. Eu ainda me recordo, a primeira vez, a última paróquia das que disse que tinha das 3, a última que fui buscar foi Espinho, há 6 anos. As outras já estou vai fazer agora em setembro 18 anos. Já é assim um bocadinho... 18 anos? Sem mudar, padre? Sim. Na altura foi um desafio que me foi feito pelo bispo, que entretanto era necessário porque o padre que estava já com uma certa idade, esteve lá 48 anos, e ele estava bastante doente, e então o que ele disse foi, olha, não o retire a ele como pároco, porque ele tem aquela ideia de ficar até ao fim, e eu percebo nesse sentido. Eu vou ficar como vigário, vou para ajudar, ele é que é o pároco, mas já sabíamos que ele já estava acamado e que já não voltaria. Eu entrei no domingo, ele faleceu na quinta-feira. E quando eu entrei no domingo, o bispo foi lá visitá-lo esse dia, e a primeira coisa que ele disse foi, eu já posso morrer descansado, que as paróquias estão entregues. Que maravilha. Mas, porque ele também já me conhecia, pronto. Sim, já tinha toda aquela questão. Mas foi necessário, as igrejas estavam... Eu tinha uma das igrejas que as pessoas não podiam usar o coro alto, aquela parte que não entrar, porque ele estava a cair. E o meu receio era, imaginem que cai durante uma celebração e cai em cima das pessoas. Então foi preciso esforço para fazer obras, pronto, nesse sentido. Mas criou-se até o pormenor de a presidência estava de lado, o padre estava a celebrar, a presidir, não via a comunidade, porque estava de lado. Gente, vamos criar aqui forma de eu estar de frente para vocês. Isto, ao princípio, quase para aquelas pessoas de idade, era um escândalo. Né? Viam o Sr. Padre, mas o Sr. Padre está a olhar para nós diretamente. Como eu uso o microfone, como disse, portátil. Sim. O microfone de lapela dá muito jeito para ter a minha liberdade, movimentos e tudo isso. A primeira vez que eu vim falar para o meio das pessoas, as pessoas perguntaram se o Padre estava maluco. E eu ouvi. Agora habituaram-se de tal maneira que se eu, por acaso, falho um domingo... descer um pouquinho? Se eu falho um domingo, não sou eu que vou. Tem acontecido muito poucas vezes, pronto. Mas isto também é a minha forma de entender. Mas quando fui, por exemplo, para o crisma do meu filhado a Londres, nesse fim de semana não estive, e foi lá um colega. E a resposta ao seu padre, não volta a ir. É que nós estamos tão habituados assim que já notamos a diferença. Que bonitinho. Mas, como está a dizer, nesta paróquia de Espinho, primeira vez que eu, numa festa de catequese, me sentei no degrau, à frente do altar, para ficar ao nível das crianças. O Sr. Padre, paramentado, com os paramentos no chão, sentado no chão, nas escadas. Que escândalo! Que escândalo! Agora já se habituaram. Agora já estranhou se eu não fizer uma coisa destas. Mas olha que interessante o que o senhor está falando. O senhor se abaixa para estar com as crianças. Ao nível deles. É fundamental falar-lhes ao nível deles. Mas isto qualquer pedagogo lhe vai dizer isto. Sim. A criança aprende muito mais quando alguém está a falar olhos nos olhos. Como dá bronca na criança de cima para baixo não resolve, você tem que descer. E de cima para baixo dizer assim, estás a dar um burro a casa, mas não é para mim de certeza. Sim.
Mas assim, o que você está me mostrando é uma simplicidade sua, da sua personalidade também. Vamos então dizer Do assim, servir. pronto, e vamos dizer assim, simplicidade, contrária se calhar ao que estava a dizer há pouco da questão dos paramentos e de querer as coisas, porque há colegas meus que também não entendem isto. A simplicidade não é o abandalhar as coisas. Sim. As coisas são, e uma solenidade é uma solenidade. Não é? Eu gosto muito de incenso. Eu também gosto. Mas há pessoas que são quase alérgicas ao incenso dentro da igreja. Entendi. Há pessoas que, conforme entra o turíbulo, cafum, porque são alérgicos ao fogo e não sei o quê. Eu fiz uma vez a experiência, fui mauzinho, mas tinha que fazer. Então, acho que esse programa vamos dividir em duas partes, né, Mauro? Porque eu não vou querer perder nenhuma partezinha dele.